Você é aquele tipo de pessoa que fica falando com as pessoas assim: você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar. Você é esse tipo de pessoa? Então, se for, fica comigo nesse vídeo. Hoje eu vou falar sobre a lei do distanciamento, tá? Que é uma das 7 leis espirituais do sucesso. A lei do distanciamento é a lei do desapego, de você soltar. Você vai deixar fluir. Você deixa fluir a vida. E o que a lei do distanciamento fala? A lei do distanciamento é para você entrar no fluxo da vida. E como que a gente entra no fluxo da vida? Deixando o outro ser ele. Eu permito que o outro seja ele. Muitas das vezes a gente quer mudar o outro. Ô fulano, mas se sabe, você tem que mudar isso. Você tem que mudar. Você tem que mudar. Mas o outro escolhe mudar? Será que o outro está escolhendo mudar alguma coisa na vida dele? Será que ele realmente quer? Porque se ele quiser, nada segura ele, nada para ele. Então, é quando você simplesmente aceita a pessoa do jeito que ela é. Porque o ser humano vai te decepcionar. Quanto antes ele te decepcionar, melhor ainda. Porque a gente costuma pegar as pessoas e colocar elas como como maravilhosas, magníficas. E esquece que elas são humanas. E elas vão nos decepcionar. Vão nos decepcionar. Uma coisa é o ser humano te decepcionar, tá? Outra coisa é o ser humano querer fazer você de trouxa e tipo assim, ficar toda vez tá te decepcionando, toda vez tá te decepcionando. Aí já virou regra, né? Então, será que você tem mesmo que manter essa pessoa na sua vida? Aí você que tem que reavaliar se você quer continuar com essa pessoa na sua vida ou não. Mas se é uma pessoa que é uma pessoa grandiosa, uma hora ou outra ela vai te decepcionar. Que não se torne algo constante, mas ela vai acontecer. É inevitável, né? É porque cada pessoa escolhe seu caminho, cada pessoa tem a sua verdade, carrega a sua verdade. A minha verdade é a minha, a sua é a sua. E às vezes a minha verdade não vai ressoar com a sua e tá tudo certo. Tá maravilhoso. Essa é a minha verdade. A minha verdade agora, vou te dar um exemplo, é que eu não vou me alimentar com nada com glúten e nada com lactose. Essa é a minha verdade. A verdade dos meus filhos, eu tenho 2 filhos pequenos que moram comigo, não, mãe, vou comer de tudo. Eu quero comer essas porcaria tudo. E eu vou confessar pra você, na hora que eu tenho que ir lá no supermercado e comprar as porcarias, meu Deus do céu, meu coração dói. Porque eu sei que é tipo assim, que é algo que não é benéfico, nem pra vida deles. Mas eles insistem em comer. Então, eu procuro comprar mais coisa saudável, compro mais fruta, mais coisa saudável. E agora eu diminuí bem as porcarias, mas não tem como deixar ele 100%. Ele tem que ser sem porcaria, né? Então, eles escolhem, né? A escola acaba comendo, nos outros lugares acaba comendo também. Então, é escolha, mas eu falo com eles todo o processo que acontece por trás daquele alimento. Então, eles já têm ciência do que está acontecendo no organismo deles a partir do momento que eles consomem aquilo. Mas é uma escolha. Eu mostro para eles o caminho, ensinei eles o que o alimento, aquelas porcarias ali que eles estão consumindo faz no organismo deles. Eu falo com eles, uma coisa é você comer essas porcarias de vez em quando. Outra coisa é você comer diariamente, toda semana. Então, o seu organismo vai danificando. É isso que acontece. Infelizmente ou felizmente, né? Não sei. E aí eu ensinei para eles o caminho. Então, a escolha é deles. Então, se tem uma fruta na fruteira, mas se também tem um biscoito recheado, eu falo para eles, você escolhe qual que você quer comer agora. Você quer se alimentar mais com o saudável ou você quer se alimentar com a porcaria? A decisão é sua. Então, eu permito, por mais que eu tenha feito a minha escolha de cortar esses alimentos da minha vida, eu permito que eles sejam eles e façam as escolhas deles.
Eu, como mãe, eu tô orientando. Tô orientando. Mas na hora de comer, de fazer as escolhas, eles vão escolher. E tá tudo certo. Tem vezes que eles fazem escolhas mais saudáveis e tem vezes que eles escolhem comer as porcaria. E tá tudo bem. Eles são eles. E eu sou eu. Não quer dizer que falta instrução. Eu tô instruindo. Então, mas eu permito eles serem eles. Isso é você permitir o outro ser ele. Corta meu, igual eu falei, corta meu coração. Ter que comprar para eles, corta. Mas eu preciso trabalhar algo em mim, aqui internamente, alguma crença, alguma coisa que, para facilitar, de repente, esse processo de permitir que eles sejam mais eles ainda, né? Porque senão, o que geralmente acontece quando a gente não permite que o outro seja ele? Vou continuar com esse exemplo. Aí aqui dentro de casa, eles não comem porcaria nenhuma, eles iam ser um santinho, não ia comer nada disso, não, mãe, não quero isso mais pra minha vida, e vou cortar agora que eu não quero mais. Aí comer saudável, bacana. Mas aí vai numa casa de fulano, nossa, ai que delícia, eu vou comer esse biscoito. Minha mãe não pode ver, não. Minha mãe não pode ver eu comendo esse biscoito, não, nossa, minha mãe me xinga demais, não sei o que. Não, eu vou comer escondidinho aqui. Não, vou tomar um refrigerante aqui, eu vou comer, ai, nossa, não sei o que escondidinho aqui, vou comer pizza. Tem um aqui em casa que ama pizza. Aí, o que acontece geralmente? A pessoa deixa de ser ela. Eu não sei se eu tô conseguindo trazer clareza para vocês. Mas é isso, a pessoa deixa de ser ela. Aí na minha frente, eles começam a ser um tipo de pessoa por conta daquilo que de repente eu impus, ou então por conta daquilo que eu ensinei para eles, aí eles querem passar para mim que é um tipo de pessoa. E aí lá na rua, em outros lugares, eu vou comer escondido, vou esconder, que minha mãe não pode ver. Ou seja, se torna não são verdadeiros com eles mesmos e nem comigo. Então, quando a gente permite que o outro seja ele, eu tô dando esse exemplo da alimentação para ficar claro para vocês, mas em relação a tudo. Quando a gente permite que o outro seja ele, fica mais fácil fluir, porque você está trabalhando com a verdade. Você está trabalhando com a verdade. E a verdade liberta. A verdade liberta. A verdade liberta. E hoje, de repente, eles não estão fazendo escolhas mais saudáveis, mas já estão implantando uma semente que, de repente, futuramente, eles podem escolher ser mais saudáveis. E tá tudo maravilhoso. E se não escolher também, tá maravilhoso também. Vai ser a verdade deles. E tá tudo certo. Então, essa lei do distanciamento, do desapego, eu desapego. Eu aceito vocês e tá tudo certo. A escolha é sua. Eu solto. Então, ela fala muito sobre, na prática, de deixar o outro ser ele, né? Olhar a vida como ensinamento, observando atentamente o caos. Eu falo muito aqui que o caos ele não é nosso inimigo, ele é nosso amigo. Observar atentamente o caos. Porque se o caos está se manifestando para mim, o que ele está querendo me ensinar? Esse problema veio para minha vida, ele está querendo mostrar alguma coisa para mim. O que é que ele quer me mostrar? Que crença? O que está aqui interno, o que está aqui dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, que eu estou precisando de trabalhar em mim para me deixar fluir, para me soltar. Então, esse problema que aconteceu. Então, a gente começar a olhar para o caos de uma forma mais leve. E quando a gente começa a fazer esse movimento de olhar para o caos com um outro olhar, a vida fica mais leve, porque isso não tem problema mais. É bem isso. É como se não tivesse mais problema, porque o próprio problema já é a solução. O próprio problema em si já tem a solução embutida nele. Dentro dele já tem a solução. Então você vai lá, olha para ele. Você olha para ele atentamente. É isso que fala lá no livro. Você olha para ele, pro caos, de forma atentamente. E aí você vai extrair de lá de dentro a solução e incluir na sua vida. E solucionar o problema. E você solta isso. É como se você soltasse. Por quê? Se aparecer um problema para mim e eu fico remoendo,
eu fico revivendo, eu fico reclamando, eu tô criando mais disso. Mas se eu aparecer um problema para mim, eu olho ele atentamente. O que tá querendo me ensinar? Deixa eu extrair daqui de dentro. Desse bolo aqui, deixa eu destrinchar aqui isso aqui para me ver o que tá aqui dentro. Aí você olha de perto. Oh, é isso. Ah, então tá. Então. Não, então tá resolvido. Eu trabalho isso aqui, faço assim e tal. Resolveu. Entendeu? A gente começa a olhar com um olhar de investigadora. A gente começa a olhar pro problema como investigadora. Que tá aqui por trás? Que a gente coloca uma lupa desse tamanho assim. E vai olhar lá dentro. E aí, quando a gente começa a ter esse trabalho de investigadora da própria vida, dos problemas, a solução aparece com mais facilidade. A gente está soltando. Quando a gente começa a investigar, a gente está soltando o problema e aí faz com que a solução apareça. Certo? Porque a gente já está focando na solução e não no problema mais. Isso é grandioso demais. Se você conseguir entender isso e colocar isso na sua vida, no seu dia a dia, meu Deus do céu, você vai ver que é extraordinário, é fantástico. Quando a gente começa a olhar a vida como maravilhosa. É isso. A gente começa a olhar a vida como maravilhosa. Então a gente... E aí ele fala que sobre a boa sorte, né? A boa sorte é nada mais que você estar pronto e você encontrar uma oportunidade. Se eu tô pronta e eu encontro uma oportunidade, aí eu tô na boa sorte. Eu tirei a sorte grande, porque eu tô preparada e agora a oportunidade certa apareceu, encaixou no outro perfeito. Ele fala, né, sobre encontrar os benefícios no caos e ele fala também sobre sentir as infinitas possibilidades chegando e você plenamente capaz para escolher. Por quê? A partir do momento que a gente começa a observar o caos, começa a fazer essa observação, essa investigação do caos, o que acontece? Vai começar a aparecer algumas soluções. Essas soluções, a gente faz as escolhas. Porque a vida se torna tão maravilhosa, que você vai selecionar o que você quer para você. A vida vai te mostrar o bom, o muito bom, o ótimo, o excelente. Aí você vai escolher. Qual que você quer? Não quero excelente. Então escolhe excelente e tá tudo certo. Não, bom que tá bom. É isso aqui. A escolha é sua. Então, quando você começa a limpar as suas crenças, começa a limpar o que tá dentro de você, e aí você tá limpando de dentro para fora, você começa a ver a vida com infinitas possibilidades. Aí você começa a ver que você tem a oportunidade ruim, você tem a oportunidade péssima, você tem a oportunidade boa, muito boa, ótima, excelente. São infinitas possibilidades. Vou te dar um exemplo claro. Se eu agora escolhi comprar uma casa, tá? Eu quero uma casa de 3 quartos e 2 banheiros. Eu quero uma casa com 3 quartos e 2 banheiros. Concorda comigo que no mundo inteiro, existe infinitas casas disponíveis à venda e outras ainda que ainda estão no projeto já para ser construído, outros que a construção já até começou, já saiu do chão, com 3 casas e com 3 quartos e 2 banheiros. Você concorda comigo? São infinitas oportunidades. Em outros países, no Brasil, em todo lugar tem, vários estados tem esse modelo de casa, certo? Então, são infinitas oportunidades que estão disponíveis para mim. Tem casa com 3 quartos e 2 banheiros na favela, disponível para venda agora. Tem uma casa maravilhosa no estado de São Paulo com 3 quartos e 2 banheiros. Tem uma casa maravilhosa com 3 quartos e 2 banheiros lá nos Estados Unidos. Você consegue entender? Então, a partir desse momento, são infinitas possibilidades. Então, quando você começa a sentir isso, gente, a vida é maravilhosa. Olha o tanto de oportunidade que está disponível para mim. Cabe a mim clarear mais essas oportunidades. Eu que tenho que clarear, porque são infinitas.
Agora, se eu falo assim, tá, beleza, então tem que selecionar mais, tá? Ah, não. Então, tá bom, eu quero uma casa com 3 quartos, 2 banheiros em São Paulo, no estado de São Paulo. Eu quero, no bairro, nem sei qual bairro, eu quero em Barueri. Quero em Barueri uma casa com 3 quartos, 2 banheiros. Tem que ser uma casa que tem que ter jardim. O portão tem que ser alto. Eu quero um portão alto, não quero um portão baixo nessa casa. Essa casa precisa de ter, eu quero que tenha um jardim nessa casa, eu escolho uma casa com jardim, porque eu quero ter, no fundo, assim, eu quero que tenha assim, um espaço bacana, porque eu quero criar um cachorro. Então, você já começou a selecionar. Esse modelo de casa agora, você acha que tem esse modelo de casa em qualquer lugar? Não, porque você já selecionou que tem que ser em Barueri, em São Paulo. Então, ou seja, as outras oportunidades você já limitou. Você já não tem acesso mais. É essas aqui agora. Não, você deixou mais claro agora. Que é em São Paulo, que é em Barueri, com 3 quartos, 2 banheiros. Então, quanto mais você clarear as possibilidades, mas mesmo assim, lá em Barueri ainda tem infinitas casas assim. E aí, a vida vai começar a te mostrar. Não, olha essa casa. Aí te conecta com um corretor X. Olha essa casa. Aí o outro, olha essa casa. Olha essa casa. Olha, aqui tá saindo da planta agora. Tá tendo casa que tá sendo criada agora, acabando de sair da planta para ser construída. E pode ser sua. Você entende? Então, aí você fala assim, não, eu não quero casa que ainda vai ser construída, não. Eu quero uma casa já pronta. Aí você já limitou mais ainda. Então, a escolha é sua. Então, quando você começa a olhar para a vida, você fala assim, gente, tem infinitas opções, infinitas, infinitas. Olha aqui, deixa eu dar um Google. Dá um Google. Você vai ver que existe, a vida ela é maravilhosa, ela te dá infinitas oportunidades, infinitas possibilidades. Então, a lei do distanciamento fala para você olhar com isso, olhar para isso. É você começar a olhar que existem infinitas possibilidades disponíveis para você. É você deixar o outro ser ele, receber o outro com todos os defeitos, com todas as imperfeições, com as qualidades dele. É você encontrar o benefício no caos. Ver que dentro do caos lá já tem a solução embutida lá dentro. E para de reclamar, porque aí você não vai ficar focado no problema, você vai focar na solução ali. E essa solução vai te beneficiar. Esse caos vai ser um benefício para você e não um problema mais. Então, a lei do distanciamento é isso. É você se distancia do problema, né? Porque aí você vai buscar a solução. Você deixa o outro ser ele. Você distancia de querer mudar o outro. Que a pessoa não tem que mudar. Você muda e aí o outro vai escolher se ele vai querer continuar na sua vida ou não. É isso. E sentir que existem as infinitas possibilidades disponíveis para você. Então, você se distancia da escassez, você vai distanciar da escassez, da falta. E aí você vai ver que tem infinitas oportunidades te esperando lá fora. E é só você começar a olhar para isso, tá? Essa é a lei do distanciamento. Eu espero que esse vídeo tenha sido contribuição para sua vida, tá? E faça uso dessas leis. Inclua essas leis na sua vida. E você vai ver que sua vida vai virar outra vida. Você vai começar a enxergar a vida com outro olhar, tá bom? Um beijo!